Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim! Com esse vídeo começo a revisão para o Enem 2018. Desde que foi divulgado no Diário Oficial da União, no dia 21 de março, o cronograma do Enem já está estabelecido. A prova desse ano será realizada nos 2 primeiros domingos de novembro, no dia 4 e no dia 11. Na primeira etapa da prova, o candidato, você que me assiste, terá 5 horas e meia para realizar o seu exame. Você deverá fazer a prova de linguagens, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Perceba que você deverá iniciar a prova às 13h30 com o término previsto às 19 horas. Portanto, você terá 330 minutos. Pensando em 60 minutos, 1 hora para a redação, para ler a coletânea, rabiscar o seu resumo e passar a limpo, sobra para você 270 minutos. Esse tempo deve ser dividido em 90 questões objetivas, testes, xizinhos. Cada questão objetiva tem 5 alternativas. Fazendo então uma conta bem precisa, você tem 3 minutos por questão, ou seja, você tem 180 segundos por questão. Eu acho isso um tanto quanto desafiador, eu acho isso um tanto quanto nocivo ao conhecimento, pois ao aluno que se prepara, que carrega consigo conteúdo, que carrega consigo até mesmo experiência, ele deve muito mais do que simples conhecimento saber aplicá-lo no mito. Não me parece que 3 minutos para ler um texto, ler alternativas e escolher a correta seja lá tão producente. Ainda assim, é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, 3 minutos você tem para ler, resolver, escolher sua alternativa e marcar no gabarito. Tome cuidado, porque você deve considerar nesses 3 minutos também aquele tempo de certo relaxamento, descanso, de retomar a concentração, uma saída ou outra para ir no banheiro, talvez também aí algum tipo de alimentação. Considere então, por uma margem de segurança, 2 minutos e 40 por questão. É um tempo muito escasso, concordo com você. Eu acho até mesmo patético, né, você ter um tempo tão escasso para aplicar tanto tempo de estudo e preparação e dedicação para a prova. De qualquer maneira, seja essa a melhor ou a pior prova que há, é a única que temos. E é para ela que nós vamos nos preparar. No dia 11 de novembro, no domingo seguinte, você deverá realizar a prova de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias, com meia hora a menos, né, 300 minutos, para também 90 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada. Aí você tem 3 minutos e 33 segundos, né, uma dízima periódica. E eles dão aí uma margem maior de tempo, né, diminuindo meia hora do tempo total, mas sobrando mais tempo, considerando 1 hora para redação. Lógico, você pode trabalhar com esse seu tempo de redação, porque envolve a matemática. De qualquer maneira, a questão do tempo é fundamental no Enem. Você que já fez a prova em outros momentos, como treineiro ou em outros anos, sabe que muitas vezes você sai da prova dizendo, precisei chutar várias. Você sai da prova dizendo, eu até sabia, mas não tive tempo. Portanto, a minha recomendação é que você leia o edital do Enem. Perceba que a prova é um adversário que vem com manual. Leia o edital do Enem, leia todo o site do MEC, veja as dúvidas mais frequentes, veja as explicações que eles consideram, porque é um adversário que você pode conhecer na íntegra e você vai enfrentá-lo de uma maneira mais segura ou conhecendo melhor. A própria forma de correção, o TRI, né, que foge aquele aspecto mais clássico, né, a teoria clássica dos testes, que são acertos absolutos. O TRI, que é a teoria de resposta ao item, ela avalia de uma maneira um pouco diferente a forma como você anotou as suas respostas. Leia um pouco sobre o TRI e em cima dele é possível você fazer uma estratégia de prova. Lembre-se, se você não tem uma estratégia, alguém tem uma estratégia para você.
E a estratégia ela é fundamental no Enem, para você saber usar o seu tempo em cima do seu conhecimento. A orientação é que você comece pela área de conhecimento que você tem um domínio maior. Aquelas questões que você não sabe ou que você percebe que são demoradas e que vai corroer, né, a sua concentração, eu considero que você deve deixá-las para depois. Assinale-as para não esquecer de fazê-las e não deixe de maneira nenhuma questões em branco. O Enem trabalha com eixos cognitivos, 5 eixos cognitivos, em todas as áreas do conhecimento. O Enem exige do candidato o domínio sobre as linguagens, exige a compreensão de fenômenos, o enfrentamento de situações problemas, a construção de argumentação e elaboração de respostas. Dentro desses 5 eixos cognitivos, o Enem estabelece competências. O Enem exige do aluno algumas competências específicas, muito mais do que o conteudismo tradicional dos vestibulares mais famosos do Brasil. O Enem, uma prova tão abrangente, aplicada em todo o território nacional, ele não trabalha tanto com aquela teoria mastigada das apostilas e livros didáticos. O Enem ele tem uma proposta de fato inovadora. O Enem trabalha com uma proposta que se desvincula dos tradicionais concursos de vestibular do Brasil. A prova do Enem, geralmente eu coloco que você pode fazê-la com um livro didático, com a sua apostila do lado, ou mesmo com o Google aberto, que você não terá as respostas prontas. Não são perguntas diretas. Não é também, como se dizia, perguntas meramente interpretativas, basta saber ler. Não é só isso. O Enem exige do candidato algumas competências. Na parte das ciências humanas, são divididas em 6 áreas, as 30 competências que ele vai testar do candidato. Uma mesma questão, às vezes, exige 2, 3 competências. E é importante que você acesse essas 30 competências da área de ciências humanas no site do MEC, para você ver o que eles estão testando de você. Perceba, há um concurso, é uma prova concorrida, o Enem. Você tem que saber o que você deve apresentar a ela. Como você deve se preparar, quais competências serão exigidas de você, para você se preparar corretamente. Só decorar o livro, saber toda a teoria, vai te ajudar? Óbvio que vai. Mas é essa competência que o Enem exige? A sua capacidade de decorar fatos? Perceba que não. Veja as 30 competências divididas em 6 áreas que eles vão exigir de você. Portanto, é importante que você saiba o que a prova exigirá de você. Os eixos cognitivos e também as competências que lhe serão cobrados. Bom, dentro disso eu vou trabalhar o aspecto da história dentro de ciências humanas e suas tecnologias. Eu fiz um levantamento estatístico das provas desde 2010. Desde 2010, o assunto mais cobrado de história, com certa vantagem sobre os outros dois, é a história do Brasil. História do Brasil figura com 134 questões desde 2010. 62% da prova de ciências humanas ligada à história é de história do Brasil. Logo em seguida vem História Geral, com 22%, e então História da América, com 16%. Lembrando ainda que eu considero em História da América, chamada História da América, questões acerca de África, de Guerra Fria e Nova Ordem Mundial, que acaba propiciando aí um maior número de questões nessa categoria. De qualquer maneira, História do Brasil ela tem uma ênfase muito maior que as outras abordagens no Enem. Bom, tratando de História do Brasil, os períodos mais recorrentes são aqueles ligados ao período colonial e também ao Segundo Reinado. Muito em função desses períodos serem intimamente relacionados às raízes de preconceitos, movimentos, organizações, identidades que guardamos hoje. O Enem não trabalha
de maneira tão técnica, teórica, digamos, metódica, conteudista esses períodos. O Enem, muitas vezes, ele relaciona assuntos próximos, semelhantes, paralelos, em momentos distintos. Portanto, quando se toma a colônia e o segundo reinado, percebe-se nesses dois ambientes a base, uma parte daquilo que nós somos enquanto sociedade, enquanto identidade nacional. Dentro ainda de História do Brasil, destaca-se a questão da historiografia, a parte da historiografia, que muitas vezes os alunos acabam negligenciando, achando que não tem importância, e o Enem gosta muito. Enquanto colônia e segundo reinado aparecem com 17%, a historiografia vem com 16%. O terceiro na lista, percentualmente o segundo mais cobrado. Trabalhando junto ao candidato fontes históricas, a importância de um monumento, a importância de um museu, a criação do IPHAN, por exemplo, geralmente associado à história do Brasil. Depois também, com bastante relevância, temos o período de Getúlio Vargas e também da República Velha. De maneira geral, o século XX no Brasil, a chamada República Velha, a ascensão de Vargas ao poder, posteriormente o período da ditadura, a redemocratização e a nova república. Todo o século XX é amplamente abordado na prova do Enem. Veja que percentualmente, somando a República Velha, o período de Vargas, a ditadura e a nova república, nós temos aí 41% das questões. Portanto, é um período realmente incidente na prova do Enem, que vale a pena sempre estar atento. De qualquer maneira, a história do Brasil sempre é cobrado. Quanto à história geral, o período mais abordado na prova do Enem, sem dúvida, é a Idade Contemporânea, associando aí também, obviamente, o século XX. Idade Contemporânea e século XX somam 42% das questões. Quando eu coloco Idade Antiga, geralmente é relacionado às leis, à democracia, à questão da república, às lutas sociais vinculadas a Roma, ou então os modelos políticos associados à Grécia. Idade Média costumava cair há alguns anos, hoje em dia não cai de maneira tão enfática, assim como também Idade Moderna. Eu acho interessantíssimo que você veja as provas anteriores, veja o formato das questões e veja como o conteudismo, aquela linearidade histórica não é abordada assim de maneira tão direta na prova do Enem. Geralmente são temas trabalhando a política em momentos distintos, trabalhando a cidadania em momentos distintos, trabalhando a ideologia, algum tipo de ideologia de classe em momentos distintos, trabalhando o próprio enfrentamento social em momentos distintos, trabalhando a opressão, a resistência, os modelos políticos em momentos distintos. Geralmente, inclusive, associando diversas áreas do saber, trabalhando o absolutismo vinculado à filosofia, trabalhando a Revolução Industrial muito próximo à sociologia. Portanto, em História Geral, de maneira mais conteudista, o Enem aborda questões mais atuais, geralmente após o fim da Guerra Fria, quando então chegamos à América. A chamada História da América não engloba somente o continente americano. Trato aqui, por exemplo, de África, que geralmente aparece relacionando o tráfico negreiro, relacionando a cultura africana no Brasil, mas também um pouco da história daquele continente antes da chegada dos europeus e mesmo na relação com os europeus, sempre enaltecendo de maneira muito digna a força histórica dos povos e civilizações da África. Aparece aqui também Nova Ordem Mundial, com 24%, um assunto relevante, que trata basicamente do mundo pós-Guerra Fria. E quando Guerra Fria aparece com 30%, coloco ali questões como, por exemplo, libertação afroasiática, quando se relaciona Gandhi na Índia, quando se relaciona às guerras de independência pelo continente africano, e mesmo também movimentos
culturais, sociais, emblemáticos da década de 60 nos Estados Unidos, como o movimento negro, o movimento hippie, e também o emblemático ano de 68, né, que tem seu epicentro na Europa, mas que acaba impactando o mundo inteiro. Portanto, quando se trata dessa chamada história da América, o mais indicado é que se estude o pós-Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria e as consequências dessa nova ordem mundial. O Enem é uma prova que exige do candidato muita concentração. É uma prova na área de ciências humanas que traz textos longos, textos cansativos e que requerem interpretação. Portanto, o candidato ele deve prezar sempre pela concentração, desenvolvendo técnicas, táticas para recobrar a atenção depois de horas de leitura, de horas de prova, quando já se sente cansado, quando se lê e parece que não leu nada. É importante que você se prepare fisicamente, que você se prepare para essa verdadeira maratona intelectual e física de concentração e de raciocínio. É importante que você desenvolva um estudo, um cronograma de preparação. A prova do Enem será em 2 domingos. Será que você deve, em todos os domingos até a prova, da 1h30 às 7, ficar fazendo prova? Eu não sei dizer, pois cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Mas é importante que você não seja surpreendido, que o seu intelecto, o seu raciocínio, o seu próprio corpo sentado não seja surpreendido com 5h30 de teste. É importante que você, antes da prova, se submeta a isso, que você se teste, que você passe por aquilo que você terá de enfrentar e vá se acostumando. Feliz ou infelizmente, que você vá se acostumando a essa condição de ter de fazer uma prova de 90 questões e uma redação em 5h30. Eu sugiro que você faça isso, que você desenvolva simulados, seja em casa, seja na sua escola, de uma maneira rigorosa, como será a prova, para você acostumar já a sua mente, acostumar o seu cérebro, acostumar o seu corpo. Pode ser ruim, pode e deve ser desgastante, mas é para na hora que chegar o Enem, você não ser surpreendido, pois não é uma surpresa, sabemos o que ele vai cobrar de você. É importante que você estabeleça um cronograma de estudos. É importante que você concilie, junto com o seu cronograma de estudos, a sua rotina de lazer, a sua rotina familiar e de amigos, as outras matérias todas, não somente ciências humanas, e o que eu puder colaborar, pode contar comigo. A partir de hoje, toda segunda e sexta-feira, eu postarei vídeos tratando das ciências humanas no Enem. De que maneira? Não tratarei de maneira conteudista. Não trarei uma ordem cronológica dos assuntos, seja de história geral, América ou Brasil. Farei para vocês uma história temática. Diversos temas que são abordados de maneira mais recorrente no Enem, tratando deles em âmbito nacional e em âmbito global, tratando eles desde os tempos mais remotos até os tempos atuais. Toda segunda e sexta, conto com você. Muito obrigado pela sua atenção. O que eu puder colaborar, conte comigo. Um grande abraço e bons estudos.